Boa noite a vocês. Como eu sempre falo aqui, né? Se tivermos algum problema com o som, você já pode dar mandar uma mensagem para que nós possamos corrigir. Vamos ter esses 5 minutos e esses 5 minutos para você se preparar e outros irem entrando também para nós podermos tocar aqui o nosso tema que vai ser muito interessante sobre o perdão. Na verdade, uma parte da oração do Pai Nosso fala sobre isso. Boa noite a todos. Então vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Um minuto. Muito bem, uma boa noite a todos vocês, como eu já dei aqui logo no início, mas para aqueles que estão chegando agora também, queria externar a vocês que hoje é um culto de oração, seria um culto de oração em todas as nossas igrejas, mas elas estão fechadas aí por motivo do Covid-19, temos passado uma quarentena aí bem forte, o Brasil ainda está numa situação difícil, tanto econômico como também na questão de saúde, mas Deus tem olhado, tem feito milagres e tem nos ajudado bastante. Então,
não esqueça de fazer os seus pedidos de orações. Nós vamos orar por todos eles logo após o culto. Eu e a Júlia ficamos aqui e oramos, né, por todos vocês, todos os pedidos. E quando nós fizermos a nossa oração inicial, você também pode lembrar do seu pedido, do seu agradecimento que você vai externar a Deus, tá? Temos alguns anúncios antes de começarmos, né? Então eu queria passar esses anúncios para vocês. Uma coisa importante que lá no YouTube, para a gente poder fazer a live também, acho que já junto ali com o YouTube, a transmissão direta, temos na verdade queríamos ter um endereço ali, né? Precisamos de mais 40 inscrições. O mínimo é 100, nós temos 60. Então, por favor, se inscreva lá. Vou dar aqui o endereço. Inscreva-se no canal do YouTube da Igreja Adventista Sétimo Dia do Ipiranga, Ribeirão Preto. E o endereço é IASD, tudo junto, tudo minúsculo, iasdrp.com.br/YouTube. Vou repetir. IASDRP, tudo junto, iasdrp.com.br/YouTube. Se inscreva ali para nós conseguirmos nosso endereço. E o link vai ser nos comentários. Você vai perceber que vai ter os comentários ali, como sempre tem, né? Então o link, o nosso querido Denilson da comunicação do Ipiranga vai passar o link nos comentários, tá bom? Vamos a alguns anúncios também para sábado agora. Sábado agora nós temos às 9 horas da manhã a Escola Sabatina na página da Igreja do Ipiranga, essa mesma página que nós usamos aqui, às 9 horas da manhã. Gostaria de convidar todas as pessoas que não têm oportunidade de assistir a classe bíblica, a Escola Sabatina em outra live, vá para a nossa live, os nossos irmãos da igreja também, do Ipiranga principalmente, né? E outros mais. Um apelo que eu faço para vocês estarem 9 horas pontualmente escutando uma boa Escola Sabatina. 9 horas, sábado, agora. Às 10 horas e 30 minutos, o culto comigo, né? Um culto especial, né? Eu estou ainda, e não vou dar o título hoje, que eu estou orando a Deus para ver qual que Deus quer, dependendo dele, sabe as necessidades, né? Então eu deixo na mão dele para ele escolher, mas será sábado, interessante o culto, às 10 horas e 30 minutos, nós estaremos lá no estúdio da igreja do Ipiranga, tem um pequeno estúdio na casa do Denilson que faz ali, né? Às 16 horas, estudo bíblico com a classe bíblica online. Queria fazer um apelo da classe bíblica online. Para ela funcionar, eu preciso que vocês entrem em contato com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque eu tenho percebido que vamos fazer um trabalho missionário, irmãos. Convide o pessoal, mande o link, porque sem essas pessoas o estudo bíblico fica para nós, né? É bom, a gente aprende. Mas eu gostaria que vocês fizessem um bom trabalho missionário, convidassem aí as pessoas às 16 horas, classe bíblica online. Muito interessante, tá bom? Então, sábado agora às 16 horas. Então, 9 horas no sábado, Escola Sabatina, 10h30, culto com o pastor Valdir Carlos, culto de adoração, né? Às 16 horas, a classe bíblica online, tá? E domingo, às 20 horas, o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Legal isso aí, hein? Tema muito interessante. Domingo, às 20 horas, estarei com vocês aqui. O que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, tá bom? Então não esqueçam, vou dar mais uma ênfase aqui. Se inscrevam no canal do YouTube para a gente poder... Faltam 40 inscrições, tá? iasdrp.com.br/YouTube. Tá? O link estará nos comentários para vocês aí, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês também. Bom, vamos fazer alguns salves aqui, uns abraços virtuais, depois nós vamos fazer a oração para que Deus possa consagrar esse culto. O irmão Oswaldo e Madalena, lá de José Sampaio, da última vez peço desculpas, queridos, que eu esqueci. Na verdade, não é que esqueci, eu me confundi nos papéis e vocês, na última live, o nome de vocês estava aqui, tá? Então, Oswaldo, querido irmão Oswaldo, também a irmã Madalena, Deus abençoe ele, de José Sampaio. O Valdir, meu xará, o homem que tem o nome mais bonito do mundo. Cristina, Sabrina e Melissa, as moças lindas foram minhas ovelhinhas desde pequenas, né? Agora estão moças muito bonitas. E o Valdir e a Cristina, sua querida esposa, e as meninas Sabrina e Melissa, que Deus abençoe vocês, lá de São Bernardo do Campo. Obrigado, viu, gente? A Michele, lá de Pirituba, Deus abençoe você, Michele, tá? Que Deus esteja sobre você também. O Moisés e a Júnia. Moisés, e aí, Moisés? Saudade de você e da Júnia. Que Deus abençoe muito vocês. Esses dias eu orei por você, tá? Não esquece de orar por mim também, hein, Moisés? Deus abençoe, Moisés. E Júnia também, tá?
A Kita, nossa querida e amada irmã Kita, que estamos felizes de vê-la bem melhor de saúde, graças a Deus, né, Kita? A Karina e família lá da igreja de Rincão, um abraço, um beijo apertado. A Sidneia, outro abraço para você, Sidneia. Adolfo de Luiz Antônio, Sônia Silva, Silva, que abraço para você. Minha querida Cristina Gardim, tá? Que Deus esteja contigo. Tá indo bem, hein, Cristina? Graças a Deus, viu? Lá na classe, lá na escola, no estudo que você está atento, tá indo muito bem. Sueli Neves, um beijão e um abração para você. Estou feliz com você também está estudando. Marlene Cristalino, que Deus abençoe você. Leia Fidelis de Rincão, que sempre está com a gente. Que legal, Leia. Deus abençoe você. Leda Marques, lá do Jardim dos Químicos. Como é que vai, Leda? Deus abençoe você. Que saudade. Eu lembrei muito do Parque dos Químicos, Jardim dos Químicos, esses dias, lá em São Bernardo do Campo. Que saudade de vocês. Deus abençoe muito vocês, viu, Leda? A Silane de Pirituba. Silane, um abração apertado para você também. Vitor Tavares. E aí, Vitão? Que legal. Eu lembro de você, desbravador, lá no Clube América, lá de Pirituba. Filhão da nossa querida Sueli. Vitor, um abraço, viu? Ana Lúcia e família sempre com a gente. Eu tenho um carinho muito especial por essa família. O Vitinho, o Dudu, o José e a Ana. Né? Ô, Ana, hoje eu não esqueci do papai Oswaldo e da Madalena, hein? A Lenice, como é que vai, Lenice? Que legal, lá de Jardim Rincão. Deus abençoe você, Lenice. A Lourdes de José Sampaio também, um beijão para você, Lourdes. Alencar de José Sampaio, Bernoel lá do Ipiranga, nosso ancião. Janaína também de José Sampaio. Como é que está, Janaína? Está melhor? A perninha já está melhor? Deus abençoe você, seu esposo e sua filhinha Alice. A Laura, que é a nossa querida vó lá do portal, olha, nossa querida Laura. Deus abençoe você, tá? Deus esteja contigo, que Deus esteja sobre a senhora lá do Portal do Alto. Ednúbia de Maria Casagrande, beijão. Maria Rocha também, que Deus abençoe você, Maria Rocha. A Cleuci, que Deus esteja contigo. Liliane Xavier e família, como é que estão vocês, os meninos aí? Deus abençoe vocês aí de Dumont, estou com saudade de vocês, Liliane e Xavier e a família também. Valéria Correia, sobrinha da Solange, e aí, Valéria? Ô menina, vem pra cá, Deus abençoe você, viu? Estamos orando por você, viu, Valéria? A gente tem um carinho muito especial por você, bastante. Tatiane Constâncio, e aí, Tati? Da igreja de Cajuru, não é? Deus abençoe você, Tatiane Constâncio. Antônio Izan do Portal do Alto, gente boa, esses meus queridos. Dirce Paulo Guedes, da igreja do Ipiranga. Deus abençoe também a Jaque Santos, Deus seja contigo. Um abração, Jaque. E Zenaide, nossa querida Zenaide, sempre com a gente, um abração apertado. A Alaide Gonçalves, de volta, hein, Alaide? Que bom ver você aqui de volta, hein, Alaide? Deus abençoe muito vocês. Depois tem mais lives, tem mais abraço virtual. Vamos agora para a oração. Curve sua fronte, feche seus olhinhos e vamos orar ao nosso grandioso e amado Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento especial que nós vamos pregar aos nossos irmãos. Gostaríamos de estar nas igrejas, mas não é possível. Abençoe de maneira muito especial todos os nossos irmãos. Se alguém está passando alguma dificuldade, seja ela financeira, material, alimentação, ou mesmo algum problema de lar e família, depressão, Senhor, o que for, nós entregamos em Tuas mãos para o Senhor os curarem. Que o Senhor faça o melhor por eles, não somente a cura, mas trazer as soluções dos problemas que eles precisam. Ajuda-nos, Senhor, nesse culto de oração. Nesse momento, os nossos irmãos estão pensando nos seus pedidos e nos seus agradecimentos. Eu os entrego em Tuas mãos e peço-lhe que unjas com o Espírito Santo para que eu possa falar a Tua linda e bela palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos lá. O tema de hoje é assaz importante, na verdade, muito importante. Bom, o que eu queria falar para vocês hoje é perdoa-nos as nossas dívidas, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tema difícil, muito interessante, muito complexo. Eu já preguei uma vez na igreja do Ipiranga, talvez eles vão ver essa frase que eu vou usar agora, né? Já disse essa frase para eles. A base da salvação é o perdão e aceitação. Deus nos aceita e você precisa aceitar Jesus. Você precisa ser perdoado e Jesus nos perdoa. A base da salvação é o perdão.
e a aceitação. Não tem o que resolver. A salvação é perdão e aceitação. Eu me entrego, eu aceito e sou perdoado. Jesus me aceita e me perdoa. Então a base da salvação é o perdão. Muito bem, tanto era muito importante que lá em Israel, o dia do perdão, tinha o dia do perdão, o Yom Kippur, tá? Tinha o Yom Kippur, o dia do perdão. E isso era muito importante. E nesta oração Jesus menciona 6 petições, são 6 petições. 3 delas nós já estudamos, referem-se a Deus, e 3 a nós. Nós já estudamos uma a nós, vamos estudar a segunda que se refere a nós, que é hoje. Tá? Todas as 6 são sumamente importantes. Mas é interessante que, se nós olharmos, por exemplo, um foco especial, Deus é maravilhoso, mas, por exemplo, santificado seja o teu nome, ele deu ênfase e tal, venha o teu reino, nós também demos a ênfase, estudamos direitinho ali o tema, faça-se a tua vontade também, assim na terra como no céu. Embora todos esses itens sejam muito importantes, o pão nosso cada dia dá-nos hoje também é importante, mas esse aqui é o único verso do Pai Nosso que é comentado. Querem ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e o verso 12. Tá? Já abriu? Já estou ouvindo as folhas, hein? Ah, você não abriu, né? Pega a tua Bíblia lá e abre para você acompanhar, tá bom? Vamos lá, então, Mateus 6, verso 12, depois eu vou ler os versos 14 e 15, que são os comentários que Jesus faz. Vem fazendo a oração do Pai Nosso aqui, e ele não faz comentário nenhum. Aí chega no verso 12 e fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Acabou aí. Assim, o verso 13 nós vamos estudar no próximo quarta-feira. Olha o comentário que ele faz, é o único verso que ele faz o comentário, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É o único texto do Pai Nosso que ele faz um comentário. Por quê? Porque é importante. Porque a oração do Pai Nosso, nessa parte, é talvez o item mais importante que ele queria definir. Bom, aqui percebemos então que o Senhor resolve destacar uma dessas essas petições, das 6 que ele fez, essa petição ele destaca. Ele faz um comentário, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, se porém não perdoardes, verso 15, né? Aos homens as suas ofensas, tampouco o Senhor perdoará as vossas ofensas. Bom, vamos tentar entender esse texto aí. Não parece uma barganha? Eu perdoo você se você perdoar o seu amigo. Soa uma barganha, né? Não é que Deus somente conceda o perdão na base de permuta, de trocas. Senão até o pessoal que fala sobre a questão da prosperidade, né? Eles tinham razão. Troca, né? Não é troca de favor. Já já vocês vão entender. O perdão que damos a outrem não é uma condição para que Deus nos perdoe, ou que não é uma condição para eu receber o perdão divino, ou então que esse perdão só é concedido quando eu perdoo alguém. Antes, ele condiciona a nossa própria recepção do perdão de Deus. É isso que a ênfase está aí. Shakespeare fala uma coisa muito interessante. Ele diz ele diz uma frase assim muito interessante. A misericórdia não pode ser forçada. Ela desce suavemente como chuva fina que cai do céu. Deu para entender? Porque o perdão a nós oferecido é uma misericórdia. E como é que Deus vai forçar você a receber o perdão? Se você não perdoar... Não, ele não força. Ele cai suavemente, como diz aqui Shakespeare. Né? Shakespeare. Entretanto, é possível, por exemplo, colocar-se uma planta e cobri-la com um toldo de ferro, sei lá, um toldo de aço. E assim você impede que a chuva do céu regue a planta. Vou explicar melhor.
Se a chuva fina, a misericórdia de Deus, ela cai sem ser forçada e cai no nosso coração, eu posso colocar alguma cobertura que não receba essa chuva fina. Por isso que eu dei o exemplo da flor. Você pode ter uma flor, ela vai ser regada pelo céu, pela chuva que cai do céu, mas se você pôr um toldo de cobertura, a chuva não vai cair nessa planta. O que eu quero dizer? Do mesmo modo, podemos rodear nosso coração, cobrir o nosso coração com uma cerca ou um toldo de rancor. E assim estaremos impedindo a entrada da misericórdia de Deus. Era isso que ele está falando. Então, a entrada da misericórdia, não uma permuta. Se você não conseguir perdoar alguém, se o seu rancor você não vencer, não tem como eu entrar com a minha misericórdia e o perdão. É isso que Deus está falando. Em primeira instância parece uma permuta, né? Mas não é. É uma condição. Condição para você receber, é que nem eu dei o exemplo da planta. Se você colocar um toldo, a chuva ela não recebe a chuva. Se você deixar um toldo de rancor, um toldo de mágoa, um toldo de ódio da pessoa, não tem como Deus te perdoar. Você não consegue nem perdoar alguém, como é que será perdoado? Não tem como. É nesse sentido que Deus está falando. Então você impede pelo rancor, pelo ódio, pela mágoa, você impede a entrada da misericórdia de Deus. Então, se você tem alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa ruim no teu coração, olha, está impedindo o perdão de Deus. Você precisa resolver. Não ter o que falar. É aquilo que eu estou comentando aqui. O próprio Jesus falou isso no texto. Não tem como. Então, você precisa mudar a sua atitude. Uma atitude errada para com a outra pessoa, sei lá qual foi, pode... Olha, eu vou dar uma explicaçãozinha bem clara. Por exemplo, uma atitude errada para com uma pessoa pode prejudicá-la. Ou não. Mas é certo que prejudica a nós. Vou repetir. Uma atitude errada para com a outra pessoa pode prejudicá-la ou não. Mas certamente prejudica você. O educador americano Booker Washington, ele falava uma coisa muito interessante. Ele definiu a questão muito bem quando ele disse o seguinte: nunca permitirei que minha alma seja aviltada pelo ódio. Interessante o que ele falou. Podemos colocar aí, vou parafrasear o que ele disse: nunca permitirei que minha alma seja aviltada pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pela tristeza, pela decepção com alguém. Havia um programa norte-americano, eu sempre contava essa história, mas eu não sabia de onde vinha essa história, então agora eu sei. É um programa de televisão e tinha dois personagens, Amos e Andy. Era um seriado americano. Tá? Interessante que Andy, né, quando encontrava-se com um homem quando encontrava-se com Andy, Amos e Andy, tinha um certo amigo dele, um homem, que quando encontrava-se com Andy, dava-lhe uma pancada no peito, mas forte, no peito dele, mas para valer. E ele falava: não faz isso, isso não é legal, eu não gosto que você faça isso. Por fim, o homem não obedecia, toda vez que via ele, batia com tudo, né? E ele ficou cansado disso. Andy ficou cansado daquilo e ele preparou uma represália. Ele pensou assim: tem uma ideia brilhante. Já sei o que eu vou fazer. E ele conversando com Amos, que era um amigo dele. Né? O Andy conversando com Amos sobre o homem que batia no peito. Já sei o que eu vou fazer para pegar esse cara aí, essa pessoa aí. Desculpe o termo coloquial aqui. Eu vou colocar uma carga de dinamite pequena no bolsinho da minha camisa. E quando ele me der aquele tapa forte, a sua mão vai explodir. Você já entendeu, né? Ele se esqueceu de que, realmente, a mão do rapaz ia explodir. Mas ia explodir o que dele? O coração. Interessante a vingança, né? A dinamite do ódio, a dinamite da mágoa, a dinamite do rancor, ela pode realmente infligir sofrimento a outrem, ou para quem você quer agredir.
mas também destruirá nosso coração. Assim como Andy foi se vingar com ódio daquele que batia no peito, falou assim, agora a mão dele vai explodir. A dinamite estava no peito dele. Na hora que bateu, estourou a mão, né? Lógico. Mas estouraria o coração dele. O ódio faz isso. A vingança faz isso. A mágoa faz isso. O rancor faz isso. Destrói nosso coração. Aquilo que você... O ódio, o rancor, a mágoa que você tem de uma pessoa pode até prejudicar essa pessoa, mas vai prejudicar muito mais o seu coração. Interessante que a palavra, ou as palavras perdão e perdoado, elas são inseparáveis. Não tem como separar perdão e perdoado. Só existe perdão quando tem alguém que é perdoado. E se alguém é perdoado, é porque existiu perdão. É inseparável. Estão sempre juntas. Quando a rainha Caroline, ou Caroline, né, da Inglaterra, morreu, Lord Chesterfield disse uma frase muito triste sobre a rainha Caroline. Ele disse o seguinte: uma mulher que não perdoava, agora morre sem ser perdoada. Lord Chesterfield. Interessante que ele disse, né? Uma mulher que não perdoava e agora morre sem ser perdoada. Na cruz, Jesus pronunciou as lindas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Geralmente, queridos, quando alguém pratica um ato condenável, sem maldade, consciente, sem estar consciente, não apenas deploramos o fato. Existe, porém, um motivo mais forte para não guardarmos rancor contra uma pessoa. Porque nós não sabemos por que a pessoa agiu daquela maneira. Não sei se você está entendendo. Nós não sabemos por que ela agiu daquela maneira. Então, é melhor você não ter essa dificuldade, você não fazer você não se preocupar em ficar com ódio da pessoa. Você não tem todas as informações. Mas ele me fez isso, mas ele falou isso, mas ainda assim, eu preciso analisar um pouco mais. Nós precisamos levar em conta que cada pessoa ela tem uma maneira de agir, como ela se sentiu. E a própria Bíblia diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. E sempre há um julgamento quando eu estou querendo ficar com raiva de alguém, com ódio ou com mágoa. Ele me fez isso, ele fez aquilo, então eu estou julgando. Eu não merecia isso e ele fez isso. Todos nós, queridos irmãos, temos um conhecimento muito limitado uns dos outros. Nós não sabemos e julgamos muito as pessoas. Eu estou falando por minha própria experiência, né? Lógico, agora eu aprendi bastante algumas coisas, mas nós julgamos muito as pessoas. Eu brinco, sempre falo com algumas pessoas, né? Eu já fui julgado e condenado. Não podemos fazer isso. Nós não temos condições. Tudo bem, a pessoa agiu de uma maneira que você não gostou, mas você não tem toda a informação para poder julgar. Não julgue, não condene, tá? E a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte: a mim me pertence a vingança, a Deus pertence a vingança. Deixa com Ele. Eu retribuirei, diz o Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 19. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. O próprio Jesus deu exemplo desse verso. As pessoas, os maldosos, os soldados, batiam, chicoteavam. Ele não retribuía nada. Ele poderia ter retribuído, mas não fez. Irmãos, tudo bem, seu marido fez alguma coisa que lhe agrediu, sua esposa fez alguma coisa que lhe agrediu, seu amigo, seu pastor, seus anciãos. Perdoe, irmãos. Perdoe. Se livre dessa carga. Porque daí você está abrindo o seu coração para receber o perdão de Deus. É interessante, porque quando você tem uma casca de ódio, uma casca de mágoa, não tem como perdoar. Ou de dúvidas contra alguém. Li uma vez um poema e eu queria citar ele para vocês. Ele é muito interessante. Ele diz assim: será que Deus abandonou os céus? Deixando a teus cuidados, a meus cuidados, ao seu cuidado, julgar o que é certo e o que é errado? E o que é que cada um deve fazer? Aí continua o poema dizendo o seguinte: creio que ele ainda está no céu, que ele está lá, e sabe a hora certa de aplicar a vara ou não. Quando julgares a outros, lembra-te, tu não és Deus. Muito legal esse poema. Não julga ninguém.
Ah, mas ele fez isso. Ele não julga. Deixa. Ah, mas ele fez isso de errado. Ah, ele comeu isso de errado. Não tem o que fazer, irmãos. Deixa. Deus resolve essa situação. Deixa Deus trabalhar no coração das pessoas. Você vai viver mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Interessante que a palavra de Deus diz para nós orarmos assim: como nós temos perdoado aos nossos devedores. Interessante essa parte da oração. Como nós temos perdoado aos nossos devedores. Um casal, eu quero contar uma história para tentar ilustrar o que eu quero passar aqui. Um casal foi a um orfanato tentar adotar uma criança. E eles viram um garotinho que realmente chamou muita atenção deles. E conversaram bastante com esse garotinho, falaram com ele, né? E disseram assim para esse menininho: olha, nós podemos comprar isso, nós podemos comprar aquilo, nós podemos dar isso, nós temos bastante comida, a gente tem carro, a gente pode passear, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E o garotinho ouvindo, né? E aí ele pegou assim: mas então os futuros pais adotivos perguntaram ao menino: depois de tudo isso que nós falamos aqui, o que você mais deseja? Nós vamos te comprar, nós vamos te dar. O menininho surpreendeu. Eu só quero alguém que me ame. Meu Deus. Muito legal a frase do menininho. O que tem de gente, irmãos. Alguns de vocês, inclusive. Eu só quero ter alguém que me ame. Principalmente as pessoas que passaram por separações, por perda de marido ou perda de esposa, seja pela viuvez, ou seja porque perdeu o marido, porque alguma coisa mais séria aconteceu no casamento, ou a esposa. Perdeu a esposa. É uma solidão. E eu só quero ser. Eu gostei da frase do menino. Eu só quero alguém que me ame. Não preciso dar nada, o menino disse. Eu só quero alguém que me ame. Então é tudo. Se você é inteligente, menino, é tudo. Porque desse amor vai depender todas as dádivas do pai adotivo e da mãe adotiva. O amor. Deus, então, ao dar um amor por nós, ao dar o amor dele para nós, ele já está ofertando tudo. Mas nós precisamos entender que nós precisamos fazer isso com as pessoas também. Por isso que o menininho disse isso. No fundo do coração de cada um de nós, existe uma grande fome, sabe do quê? Amor. Fome de amor. O problema da solidão é bem mais sério do que nós pensamos. Entretanto, a maioria das pessoas não é muito fácil de amar. Concorda comigo? Ih, rapaz, aquele parente lá difícil, lembra? E o meu esposo também, não é fácil não. E a minha esposa, isso aí também não é fácil. E esse meu filho, nós temos pessoas que são difíceis de amar. Eu sei que acontece isso. Pessoas, meu chefe, nosso chefe, sei lá, o seu chefe, né? Alguns chefes chatinhos, né? Eu tenho bons chefes, então não preciso me preocupar com isso. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que em geral, essas pessoas que são difíceis de amar têm tantos defeitos como você. Tem tantos defeitos como você. Aquelas pessoas de espírito antagônico, quase repulsivas, né? Mas Jesus disse o seguinte: perdoa-nos assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esta foi a única petição que ele enfatizou e deu aquelas explicações. E talvez seja mais difícil de fazermos. Perdoar pessoas. E ele diz a frase bem forte, né? Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, ou débitos, ou pecados, sei lá, qualquer uma dessas palavras vai exprimir bem o que o Senhor tinha em mente quando mandou escrever essa frase inspirada pelo Santo Espírito, que vamos estudar domingo, inclusive. O vocábulo débito sugere a ideia de um não cumprimento de certas obrigações, que não são apenas financeiras ou materiais. Há débitos, né? Há pecados que resultam de implicações de amizade, traição de amizade, ou de cidadania, sei lá, e etc. Você só perdoará a ofensa e o agravo. O pecado é com Deus. Interessante isso, né? O perdão humano, o perdão de Deus é maior. O perdão de Deus
ele perdoa os atos, as atitudes, o agravo, a ofensa, mas ele perdoa o pecado que nos separa, como diz Isaías 59, nos separa de Deus. Quando você diz assim, eu te perdoo, sabe o que você está falando? Eu perdoo a sua ofensa, eu perdoo o seu agravo, eu perdoo a sua atitude errada, mas o pecado você não tem como perdoar. O pecado é Deus. É interessante ter essa noção do perdão humano. Eu sempre digo que o perdão humano, o perdão de Deus, ele é pontual. Olha o gesto da minha mão aqui, ó. O perdão de Deus é pontual. O perdão humano é pontilhado. O que isso significa? Perdão de Deus, perdoou, acabou, resolveu. Perdão do homem, um processo pontilhado. Tem gente que fala assim, ó, eu te perdoo, mas eu nunca vou esquecer. Na verdade, posso falar uma coisa para você? Não vai esquecer mesmo. Perdoando ou não, você nunca vai esquecer a ofensa ou o agravo. Eu me lembro de algumas ofensas que alguns amigos fizeram para mim, mas já está perdoado. A explicação é o seguinte, você perdoou realmente, o processo terminou do perdão humano quando você realmente, aquela lembrança não te incomoda mais. Aí você perdoou, o processo completou. Vou explicar melhor. Enquanto você diz assim para a pessoa, eu te perdoo, você perdoou realmente, mas ainda a lembrança, principalmente quando tem casos de adultério entre esposo e esposa. A esposa ou o esposo perdoa o cônjuge que ofendeu, mas ainda sofre, às vezes dá recaída. Por quê? Não terminou o processo de cura. O perdão humano é assim. Aí quando aquela lembrança, porque você nunca vai esquecer aquilo lá, mas aquela lembrança negativa, quando ela não mais te incomodar, o processo de perdão se completou. O de Deus não. O de Deus é pontual. Acabou. O do homem tem um processo. Ofender significa o seguinte: ferir a outrem de algum modo. Nossos conhecidos nos ofendem, nossos amigos nos ofendem, nossos inimigos nos ofendem, pessoas que não conhecemos também nos ofendem, mas nós também ofendemos pessoas. Não pense que você só você sente magoado e o outro que você magoa também, pela sua atitude, pelas suas palavras, pelo seu jeito. Por isso que não pode julgar. A coisa é complicada. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte também. Podemos ser ofendidos de diversos modos. Isso é verdade, é isso que eu quero dizer. A palavra pecado, ela fala de vício, de conduta errônea. É interessante que vemos muito disso em nossos amigos. Quanto mais observarmos os erros de nossos conhecidos, mais difícil se nos torna dizer essa petição, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Na igreja o que mais acontece é isso. As pessoas ficam ofendidas, mas como pastor? Mas como ancião? Mas como, sei lá, o tesoureiro? Ele é humano tanto quanto você. Você também peca e erra. Se você peca e erra, por que você é perdoado? Por que você não pode perdoar o que o outro também que peca e erra? É uma coisa muito interessante, é se livrar do fardo desses preconceitos que temos contra as pessoas. Como é que você vai aceitar assim como temos perdoado? Muitas vezes, queridos, nós dedicamos afeição a certas pessoas e depois somos tristemente decepcionados por essas pessoas. Pode ser o marido, pode ser o esposo, pode ser um ancião, pode ser um líder de igreja, pode ser um pastor. Você tem um amor, um carinho por essas pessoas e depois somos tristemente, eu já fui decepcionados por ela. Quantas vezes nesses 34 anos de pastores, irmãos, quantas vezes não peguei um Judas? Ou Judas feminino também? Ixi, perdi a conta. Anciãos que eu gostava, amava e me traía o tempo todo. Nada, está tudo certo. Lembro deles, estou lembrando deles agora. E os amo e quero que eles estejam bem. Hoje já não faz mais mal para mim. O processo terminou de perdão. Interessante isso. E muitas vezes, como eu falei, dedicamos amor a essas pessoas, né?
e depois somos tristemente decepcionados, a gente fica abatido. Às vezes nos sentimos como o senhor Sir Walter Raleigh, né? O senhor Walter Raleigh, ele Sir, na verdade, ele era inglês, que antes da morte ele escreveu o seguinte para a esposa. Olha que interessante. Não sei a que amigo encaminhar-te, pois os meus me abandonaram no momento da provação. Você já passou por isso? Ah, o pastor me abandonou, estou aqui lascado nos meus pecados, meus problemas, ele nem aqui me veio, nem veio me ver. Algum ancião, sei lá, já passou por isso? Eu já passei. E passo diariamente também. Assim que você passa com as minhas falhas, eu passo com as suas. E muito. Não deixe isso atrapalhar você. Não deixe. Infelizmente, Sir Walter Raleigh disse essa frase triste. Não sei a que amigo te encaminhar, querida esposa, pois os meus me abandonaram no momento da provação. Algumas pessoas já foram tão magoadas, queridos irmãos, que são incapazes de pensar como o poeta Tennyson, que disse o seguinte, vou repetir, algumas pessoas foram tão magoadas que são incapazes de pensar como o poeta Tennyson escreveu. Ele disse o seguinte, eu sei que é verdade, haja o que houver, e sinto isto mesmo em meio ao sofrimento, é melhor amar e sofrer do que nunca amar. Eu sei que as pessoas são magoadas, elas têm dificuldades com esse poema, mas eu concordo com o Tennyson. Eu acho interessante, é melhor amar e sofrer do que nunca amar. Deus fez isso. Jesus fez isso. Devemos notar, porém, que Jesus disse, perdoa-nos as nossas dívidas. Ele chama a atenção, em primeiro lugar, para quê? Ele não colocou, assim como nós temos que perdoar nossos devedores, e aí então ele chama a atenção para os nossos pecados primeiro. É uma lição para você. Você não deve preocupar com o pecado do outro, a ofensa do outro. Primeiro, preocupa-se com a sua. É isso que Jesus está falando. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ele chama atenção, em primeiro lugar, para o meu pecado, para o meu erro, para as minhas coisas erradas, para os suas ofensas, seus pecados. É isso que ele chama atenção para isso primeiro. Depois ele explica isso. Depois ele vai para a segunda parte. Interessante quando ele disse isso, né? Eu acho Deus é muito organizado naquilo que ele fala e escreve. A falta dos outros também são encontradas em nós. Do mesmo jeito, irmãos. Por isso que não podemos condenar. Talvez não sejam exatamente as mesmas, eu concordo. E podem ser até piores. Isso é verdade, tá? Isso acontece. Mas ele não disse, perdoa-nos se nós pecarmos. Interessante isso aqui. Não existe nenhum se. Perdoa-nos se nós pecarmos. Perdoa-nos os nossos pecados. Ele está afirmando. Não é se. Nós somos pecadores. Nós devemos. Então, façamos a nós mesmos, com toda sinceridade, irmãos queridos, as seguintes perguntas que eu acho muito interessante que você precisa fazer para você mesmo, ou para você mesma. Né? Qual é o meu erro mais grave? Pensa aí. Vou dar alguns segundos para você pensar. Repito. Qual é o seu erro mais grave? Fala assim para Deus. Senhor, qual é o meu erro mais grave? Pergunta a si mesmo, para si mesmo também. Outra pergunta. Isto é, onde é que eu tenho falhado no meu dever? Olha, dever como marido, dever como esposa, dever como filho, dever como pai, dever como mãe, dever como cristão, dever como pregador do evangelho. Temos que saber onde a gente está errando. Outra pergunta que você deve fazer para si mesmo. Que pessoas eu tenho ofendido, hein? Tá lembrando, tá? Você está lembrando de alguém, tá? Eu também estou. E é triste. Que pessoas eu tenho ofendido? Quais os pecados eu tenho cometido? Você tem cometido? São perguntas que você deve fazer todos os dias. Cada um de nós terá suas próprias respostas para essas perguntas.
Todos, mas eu quero dar passar uma régua aí. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Então, por que não perdoar? Quem não perdoa está fazendo aquela cortina de ódio para não deixar o perdão de Deus entrar. Entretanto, nossos amigos conhecidos também terão respostas a estas perguntas, porque também eles erram. O importante é sabermos como Deus age em nosso coração e faz a diferença em nossas vidas. Jesus é muito interessante nessa oração do Pai Nosso. Cada frase que estudamos aqui nas quartas-feiras, a gente percebe a profundidade das suas palavras. E é impressionante esse do perdão. E é o único verso do Pai Nosso que ele faz os comentários. Interessante demais. Por isso que estamos estudando hoje, entendendo o que Deus e a diferença que Deus quer fazer em nossas vidas. Queria dizer para vocês esse encerramento, antes de concluir, uma frase muito importante para você. Uma frase assim que eu acho muito legal. E eu queria passar isso para você também. O que mais te incomoda hoje? O que você pensa? O que você mais deseja hoje? Se você notar, para pensar um pouquinho. Os maiores desejos nossos é aquele menino lá, que queria ser adotado. Deus é o Pai adotivo. Ele nos adotou. Sereis chamados meus filhos. Jesus morreu por nós para que fôssemos adotados. E sabe qual é a maior necessidade que nós temos? Só quero ser amado. Todos vocês pensam assim. E é importante isso. Mas para amar, pense bem. Você precisa amar. Para amar, você precisa amar. E para ser amado, você também precisa amar. Ou seja, quando eu digo assim, seria se você para amar, você tem que praticar isso. É isso que eu quero dizer. E para você ser amado, você precisa amar. Você perdoa, você é amado porque Deus te ama e você então perdoa. Ou perdão, você ama a pessoa. A palavra perdão para mim tem um sinônimo. Para mim, a palavra perdão, o sinônimo é amor. E aceitação. Vou dar um exemplo. Quando o casal se casa, é lógico, né? Ele faz o casamento no civil ou faz o religioso com validade civil, mas ele espera a igreja. E aí a pergunta pastoral, pelo menos nos meus 270 casamentos que eu já fiz, casamenteiro, hein? Mas dos meus 270, eu pergunto o seguinte: aceita, entendeu? O relacionamento de amor, você aceita? O que é o perdão? Eu aceito. Você errou, mas eu te aceito. Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Eu aceito. O casamento é assim. Você aceita. É isso aí. Bom, depois nós vamos falar sobre as tentações. Sabe qual é o próximo estudo? Que vamos encerrar aí a oração do Pai Nosso, a nossa sequência. Depois vamos começar outra. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o próximo estudo que nós vamos estudar, nós vamos ver, e não nos deixes cair em tentação. Será na próxima quarta, se você estiver vivo e eu também. Pastor, você está muito trágico. Não é nada disso. Nós dependemos da graça de Deus em todos os instantes. Uma boa noite a todos vocês. Vamos então agora para os nossos queridos cumprimentos e abraços virtuais. Nós temos uma porção das pessoas aqui e eu vou falando rapidamente para não perdermos e assim por diante e passar a todos vocês. Irmã Luzinete, querida, Luzinete, não esqueci da sua decisão, viu? Estou lembrando todos os dias. Quando puder, já vou ir conversar com você e estou feliz com a sua decisão, irmã Luzinete. A nossa querida e amada irmã José Faustino, a Josi Oliveira da igreja também lá de José Sampaio, Maria José da nossa igreja de Ipiranga,
A Dilma Ribeiro, nossa querida irmã também, que agora está no José Sampaio. Paulo Baltazar e família, que Deus abençoe muito vocês. Nossa querida família também, Sônia e Luiz Cantarini, as filhas, né? Cristiane e Fernando lá de Cavinhos, Deus abençoe a Fernanda, também o filhão aí, o Felipe, para que Deus possa estar com ele. A Pamela, olá Pamela, tudo bem? Como é que está o esposo? Deus abençoe você, seu esposo também. Eni Costa, aqui é lá da igreja de Guaraciaba, Deus abençoe você, Eni. Marlene Lima, nossa querida irmã Roseli Gobi, nossa querida diretora da ASA ali da igreja de Maria Casagrande. A Maria Ivanilda, e aí, irmã Maria Ivanilda, como é que tá? E o Cícero, vai firme aí, o moço? Deus abençoe ele, viu? Humberto, querido Humberto, Deus abençoe, espero que o tema tenha te ajudado bastante, Humberto. A mim me ajudou também. Albino de José Sampaio, o Humberto é de São Paulo, né? A Joana, na verdade agora o Humberto está em Calcaia do Alto, tá? Uma cidade ali perto de Alumínio. Joana e Márcio Spinelli, como é que vai, Joana? E a filhona linda aí? E aí, Marcião? Pegar firme dos bravadores, se Deus permitir acabar esse Covid aí, vamos estar com os bravadores aí, hein? Romero e Irene, irmão Romero, os seus folhetos já estão aqui, hein? Depois a gente conversa para como fazer para entregar. Adriana, querida Adriana, Alex, Arthur, pequenino Arthur, Deus abençoe você, Arthur, menino muito bom. Deus abençoe você, Alex, Deus esteja contigo, assim também como a nossa querida Adriana. Deus abençoe a Lucielma Miranda, Deus abençoe a Liliana Barbosa e o Alessandro lá de Cajuru, que Deus abençoe eles, tá? A Ivani, o Paulo Silvério lá do Rio Grande do Sul, Sandra Coqueiro, Deus abençoe você, Sandra, nossa querida amiga lá de Jardim Rincão, Dulcineia, lá da Vila das Virgínias, lá da Vila dos Remédios, que eu já preguei tanto lá em Osasco, Deus abençoe você também. A Rosângela Lopes, Deus esteja contigo. A Dilma Ribeiro de Jaraguá, que Deus abençoe você, irmã Dilma, que saudade. Marta Frazon, Marta, firmona aí, Deus abençoe muito você, viu, Marta? Aline, da Igreja da Lapa, que Deus abençoe você, Aline, seu esposo, seus lindos filhos. César e a família toda, a turminha toda aí da Lapa. A Roseli, a nossa querida Roseli, Lloyd, ali também de Osasco, né? Estão lá em Osasco agora. Cidinha Mesquita, Deus abençoe você, Cidinha. Alexander dos Santos, ó. Luciano Banzato, Luciano, já recebeu o telefone? A hora que quiser ligar, pode ligar, viu? Aline Rodrigues, Deus abençoe você, Aline Rodrigues. Wesley e família, lá de Santa Catarina. Eu esqueci o nome da cidade, Guabiru, eu esqueci agora, mas eu sei que vocês são muito queridos, eu os casei, Wesley e família, Deus abençoe vocês, tá? Maria França, lá do Paraná, minha querida Maria França. Miriam Borges, Deus abençoe você, Miriam Borges, que legal. Silvana Fávaro, de Alumínio. E aí, como é que vai meu pessoal de Alumínio? E aí, Silvana, firme? Deus abençoe você. Neuza e Sebastião de Cravinhos, um beijo aí no coração de vocês. Eliana da Vila, Deus esteja contigo. Bete Larissa Josefa, minha querida irmã Josefa, que foi de Cajuru e agora é da Vila Virgínia. A Bete, a Larissa, a Josefa, um abraço para vocês, meninas. A Rosane de Portal, Rosângela Santos, lá de São Bernardo do Campo. Marinice, querida Marinice de Ipiranga. Solange, irmã Solange, Deus abençoe a senhora. Dei um susto na senhora essa semana, né, irmã Solange? Deus esteja contigo. Simone Robson, Deus abençoe meu casal querido, que eu amo tanto, da igreja do José Sampaio. Suzana, tudo bem, irmã Suzana? Que legal, Suzana Pimenta, Deus abençoe vocês. Dá um abraço nos pais, viu? Que eu tenho um carinho muito grande lá da igreja de Vila... nossa querida Vila Virgínia. Também a Viverá Maria, que Deus abençoe você, Viverá Maria. Fernando Bonucci, e aí, Fernando? Pronto aí para a classe bíblica? Hein? A classe online? Olha lá, sábado agora, hein? Deus abençoe você. Cristiane Klein, que legal, Cris. Deus abençoe você, Cris. Deus abençoe também a Maria Aleluia, que Deus esteja contigo, Maria Aleluia. E a Silvia Oliveira do Ipiranga, Deus abençoe você, Silvia. Teca e José, ó, um abraço para vocês. Rodrigo Vasques, Maria Almeida de Luiz Antônio, Devani Mara. Ó, um abração para vocês, meus queridos. A Graça de São Bernardo do Campo, Paulo Spinelli da Vila Virgínia, Ivete da Lapa. Ivete, que isso? Iete, Deus abençoe você, Iete. Seu esposo, seus filhos, viu? A Ana Maranhão também, que Deus abençoe você, Ana, que Deus esteja contigo. E aí, Roberta? Deus abençoe você, dona Roberta.
Sucesso, hein? Daniel Luiz. Olha, peraí, o Daniel Luiz faz aniversário hoje, irmãos, lá de Dumont. São os filhos da Liliane, né, Xavier, e do esposo, esqueci o nome dele agora, Reinaldo, alguma coisa assim. Perdão, hein, se eu errei. Mas olha, o Daniel Luiz faz aniversário de 8 anos hoje. Parabéns pra você. Olha, não vou cantar tudo não, né? Parabéns, Daniel Luiz. Eusivane, um abraço. Silane com o marido e o neto Dudu. Que legal, Silane. Deus abençoe vocês, o maridão aí, o netinho, que legal. Rosângela Lopes, Vanderlei Gonçalves, Neuza Tumieiro. Muito legal, gente. Não esqueçam, meus queridos, aqueles que desejarem o estudo bíblico via WhatsApp, telefone 011 99161 3686. 011 99161 3686, tá? Não esqueça. Ah, tem mais alguns nomes aqui, hein? Dilma, já falei da Dilma, de José Sampaio, o José Luiz da Costa, Deus abençoe você, José Luiz, que legal. Érica Batista e Manuel Henrique, a turminha que chegou agora, Deus abençoe vocês, viu? Bom, até sábado, 9 horas, Escola Sabatina, 10h30, culto especial, tá? Acho que amanhã já dou o tema para vocês. Às 16 horas do sábado, classe bíblica online, convide as pessoas, né? E não esqueça também que do domingo, o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, às 20 horas, beleza? Bom, deixa eu ver aqui o horário. Está um bom horário, mas nós já vamos encerrar. E, sim, se porventura seu nome não veio aqui, ou eu cometi uma falha, ou não chegou, a Júlia não conseguiu anotar, porque é muita gente, queria dizer para vocês o seguinte, na próxima a gente fala, hein? Tá? Esse momento é o melhor momento que tem, né? Um momento maravilhoso de falar das pessoas queridas também, e que Deus abençoe a todos. Eu queria dizer para vocês também o seguinte, queridos. Sim, minha esposa me lembrou aqui, ó, e o Denilson, né, que pediu. Não esqueçam de se inscreverem no canal do YouTube. Faltam 40 inscrições. IASDRP, tudo minúsculo.com.br/YouTube. O link está nos comentários, tá bom? Se inscreva lá para a gente poder fazer a transmissão ao vivo e ter uma página especial no YouTube. Nós temos que ter 100 inscrições. Nós só temos 60 até agora. A voz é nossa, mas a palavra, ela é de Deus. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração e vamos então encerrar. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado pelo poder do Espírito Santo. Obrigado por essas pessoas queridas que entraram em contato, que nós podemos dar um abraço virtual, mesmo aquelas que não entraram em contato, que o Senhor esteja sobre elas, abençoe a cada uma delas. E por favor, Jesus, atenda nas suas dificuldades, nos seus problemas, algumas pessoas com depressões, com problemas sérios em casamento, problemas sérios financeiros, seja qual for o problema, Senhor, nós entregamos na mão poderosa de Deus, que pode resolver tudo. Senhor, livre essas pessoas da solidão e ajude as pessoas a perdoarem. Senhor, isso é importante. Hoje o estudo foi isso. Porque se nós perdoamos, nós damos entrada para recebermos o perdão do Senhor. Livra-nos do ódio, do rancor, da mágoa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Boa noite e tchau.